Boa tarde, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um final de semana de paz e bênçãos e muitas realizações, livramentos e escapes. Estou aqui, mais uma vez, seu irmão Márcio Assis da Veiga, em seu canal de escatologia, falando sobre o fim dos tempos, as coisas que precederão a vinda de Cristo Jesus e as coisas que acontecerão após a sua vinda. Estamos aqui falando no momento crítico da grande tribulação, da ira de Deus sobre a face da terra, das coisas que acontecerão após a vinda de Cristo Jesus. Estamos no 28º vídeo, ou seja, existem 25 vídeos ou 24 vídeos falando sobre as coisas que antecederão, que precederão a vinda de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? Antes de mais nada, quero te pedir o seu apoio. Deixa o seu like, larga o dedo no like. Abriu o vídeo? Deixa o seu likezão, pá! Aqui embaixo tem um botão vermelho, botãozão vermelho aqui, escrito inscreva-se. Se você não é inscrito nesse canal, primeira vez que você chegou, aperte o dedão ali, inscreva-se. Vão ter 3 sininhos. Você aperta no primeiro, todas as notificações. Todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai ser notificado. E eu vou tentar não vacilar mais. Toda semana eu vou estar tentando postar de 2 a 3 vídeos, tá? Apocalipse já está acabando. Vou focar em mensagens motivacionais. Mensagens para motivarmos a continuarmos a viver, a continuarmos a fé cristã, a ingressarmos na fé cristã. Quem ainda é simpatizante, quem é ouvinte, quem gosta de ir à igreja uma vez no mês, uma vez na quinzena, eu vou estar postando mensagens motivacionais para a nossa fé alavancar e nós passarmos a crer totalmente na Bíblia Sagrada. Amém? Apocalipse capítulo 18. Capítulo 17, melhor dizendo. A queda da Babilônia. A visão da grande prostituta assentada sobre a besta. É assim que Babilônia é chamada, porque prostituiu as nações, reinos e línguas. Nós vamos ver isso na leitura bíblica. E veio um dos 7 anjos, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Quando a Bíblia fala, principalmente no âmbito escatológico, muitas águas, ou mares, quer dizer nações. Então, mostrar-te-ei a condenação da prostituta que está sentada sobre muitas nações, sobre todas as nações, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 epístolas antes do Apocalipse e escrevera também o Apocalipse. Foi arrebatado em espírito. O seu espírito saiu do teu corpo. Deus tirou o seu espírito para mostrar as coisas que precederiam, que aconteceriam no final dos tempos, antes, durante e depois da vinda de Cristo Jesus. Tá bom? Não foi nesse corpo físico. Neste corpo físico, ninguém no planeta Terra tem condições de chegar perto de Jesus Cristo, que está com seu corpo glorificado. Louvado seja Deus. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinham 7 cabeças e 10 chifres. Lembrando, amados, que Deus é espírito. Se Deus é espírito, nós já podemos estar na sua presença em espírito. Por isso que quando nós morremos, o corpo vai para o pó, porque do pó ele veio. O espírito torna para Deus que Deus o deu. Porque Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Essa alma vivente é eterna. E ela tem 2 destinos: eternidade com Deus ou eternidade com o diabo, Satanás e seus anjos. Infelizmente, as pessoas que serão condenadas por não crerem no Salvador, por não crerem no Yeshua. Continuando.
E a mulher estava sentada, vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Essa frase que está escrita está em destaque aqui na Bíblia Sagrada, toda em letras maiúsculas, para ficar bem em destaque. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Porque essa besta foi e já não é. A besta e o falso profeta, Satanás, a besta e o falso profeta, a trindade satânica, eles serão derrotados na grande batalha do Armagedon, com o sopro da espada, com o sopro da palavra de Cristo Jesus. Os 3 serão os primeiros estreantes do lago de fogo e enxofre. Por isso que está dizendo aqui, a besta que viste foi e já não é, porque ela foi toda poderosa. Na época que João estava tendo essa revelação, ela mandou os 3 primeiros anos e meio, ela fez o que quis no planeta Terra. A primeira fase da grande tribulação, essa besta que foi e já não é, ele ordenou, ele orquestrou, ele, o falso profeta, reorganizaram o planeta Terra ao seu bel prazer, segundo os desígnios de Satanás, que deu poder tanto ao anticristo quanto ao falso profeta. E eles tiveram a permissão de Deus, Jeová, para fazer todas essas coisas durante 3 anos e meio. Após os 3 anos e meio, a ira de Deus foi lançada sobre a face da terra. Aí ele perdeu o domínio, até que foi a sua derrota na grande batalha do Armagedon, onde todos os reinos do planeta se voltaram contra Israel e contra o rei de Israel. E quando eles estavam prestes a vencer, veio Cristo Jesus com os anjos, com os salvos, com os arrebatados, com os eleitos, com os fiéis, e o derrotou, e os derrotou. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Só que, juntamente com a igreja que desceu com Cristo, com os anjos que desceram com Cristo, Cristo reinará 1000 anos aqui na terra. Nós vamos ver isso adiante. E depois Satanás será solto por um pouquinho de tempo, até que irá de vez à perdição. Será preso para a eternidade. Satanás, as pessoas que estiverem no Hades, no limbo, no Sheol, no inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte, para todo o sempre. Por isso que esse evangelho está perdurando durante esses 2022 anos após a morte de Cristo Jesus. Nós estamos esperando 2022 anos o retorno, a vinda de Cristo Jesus nos ares, desde que Jesus morreu. Desde que Jesus estava vivo, ele vem pregando, dizendo que ele morreria, iria para o Pai, enviaria o Consolador, mas ele retornaria para buscar os seus eleitos e fiéis. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, creia nisso. Jesus nunca vai voltar, Jesus já voltou para bilhões, trilhões, 4 trilhões de pessoas que creram no seu nome, que creram na Bíblia Sagrada, que alcançaram o dom da fé, porque a fé não vem de nós. Eu não escolhi ter fé, eu não escolhi Cristo Jesus, ele me escolheu e me nomeou para que eu vá e dê frutos, meus frutos permaneçam, para que eu pregue a palavra de Deus instes a tempo e a fora de tempo. Ele me escolheu, não fui eu quem escolhi a ele. Muito pelo contrário. Quantas pessoas aí correm
Dizem que são até ateus, ateias. Não querem saber da Bíblia Sagrada porque sabe que tem os benefícios, mas tem também os seus deveres. Tem os direitos, recebe a vida eterna, recebe o perdão divino, recebe a graça redentora. É só obedecer aos mandamentos e estatutos do Senhor, que não são pesados. Mas nós, como seres humanos, achamos que são pesados. Mas são benefícios eternos, que nos trarão paz eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A besta que era e já não é, mas que virá. Como ora eu acabei de explicar. Glória a Deus. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Irmãos, é polêmica. Essa parte aqui é polêmica. Porque a cidade de Roma está assentada sobre 7 montes. E quem tem sabedoria, não quero... Eu estou aqui indo aqui, mas é de nervoso, irmãos, porque é um assunto polêmico. Não envolve somente o evangelho, né, irmãos? E todos sabem o que está na sede, lá na cidade de Roma, né, irmãos? É meio polêmico. Versículo 9, de novo. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Que é o anticristo. Louvado seja Deus. O anticristo terá o apoio dessa sede de Roma. Nota-se que o líder, Babilônia aqui, é a cidade representada justamente sobre essa instituição que está em Roma. E nota-se que esse líder dessa instituição atual é bem polêmico, é bem problemático, é bem diferente dos demais líderes que essa instituição já teve. É muito diferente. Os seus discursos, ele defendem coisas que são contrárias à Bíblia Sagrada. Ele defende coisas que são totalmente contrárias contra a fé cristã, publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. 7 anos. Vai durar 7 anos. O anticristo e o falso profeta. Isso se o falso profeta já não estiver vivo. Se não fosse cidadão que ora eu acabei de ler. As pessoas que seguem não têm culpa. A mesma coisa são os falsos profetas, os falsos pastores das igrejas evangélicas. As pessoas não têm culpa de terem a sua fé manipulada por eles. Por falsos pastores, falsos líderes. As pessoas não têm culpa. As pessoas precisam ler as Escrituras. Porque a Bíblia Sagrada fala que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Teria poder pela eficácia de Satanás. Nota-se que Jesus, os fariseus, falaram que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Ou seja, para você ver o tamanho da ousadia do poder de Satanás. Permitir que essas pessoas, ao seu ver, estão expulsando os demônios, estão curando as pessoas, mas são só enganadores. Assim são as pessoas que estão sendo enganadas por essa instituição lá de Roma, que foi a primeira igreja física, né, que as pessoas dizem, introduziu os seus deuses no cristianismo. Já que eles não conseguiram destruir o cristianismo, introduziram a sua fé, introduziram os seus deuses dentro da igreja cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, que é o anticristo.
Estes três têm o mesmo intento. Estes têm o mesmo intento, desculpa. E entregarão seu poder e autoridade à besta. Irmãos, quando o mundo entrar em um colapso financeiro, que é essa chave que vai virar o planeta Terra de cabeça para baixo, haverá uma reunião. E os reis da Terra, o mundo será dividido em 10 regiões. Essas 10 regiões terão os seus líderes. E eles ganharão poder por 1 hora. Mas terá uma outra reunião entre esses líderes. E eles serão convencidos que um líder, um homem, vai ter a capacidade, pela sua oratória, pela sua inteligência, pela sua astúcia, pela sua benevolência e desejo de consertar o mundo, desejo de abençoar o planeta, as pessoas, ele terá melhor condições de ser o líder supremo e terá condições de, pelo seu convencimento, pelo seu discurso de persuasão, o seu discurso, a oratória extraordinária, no meio dessa segunda reunião, eles entregarão poder e centralizarão poder a este homem, chamado de Anticristo, que ele terá a eficácia do poder de Satanás e a permissão de Deus, para que, se necessário for, ele e o falso profeta fazerem descer fogo do céu, à vista de todos os homens. E a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ela nos fala que a fé é totalmente diferente disso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo Deus, eu não estou vendo Deus mandar fogo a céu aberto, mas eu creio que Ele existe, eu creio que Ele está aqui. Tanto é que eu fiquei 1 mês sem fazer um vídeo, eu estava sem inspiração divina. Eu estava orando, estava indo na igreja, estava indo no projeto social, entregando quentinha nas Cracolândias. Fui na sede do projeto ajudar a fazer as quentinhas. Estava ajudando nas obras sociais aqui da minha igreja. Mas inspiração para trazer a mensagem divina e eterna, escatológica, eu não estava tendo. Eu preguei em algumas igrejas, mas essa mensagem eu não estava tendo inspiração divina, embora eu estava pedindo e buscando, porque todas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, e é no momento que Deus quer que você fale. Não é eu chegar aqui, abrir a Bíblia e vou falar um monte de coisas. Não é dessa forma. Não é quando eu quero, é quando o Espírito Santo quer. A Bíblia Sagrada, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, ele não chegou a hoje é sábado, hoje eu não posso trabalhar, vou escrever o livro de Gênesis hoje, alguns capítulos. Amanhã é domingo, não vou trabalhar não, vou escrever mais uns capítulos. Não, não era assim não, irmão. Deus chamava Moisés, escreve Moisés. Deus chamava, escreve os 10 mandamentos nas tábuas, escreve Gênesis, escreve Êxodo, escreve Levítico, escreve Números, escreve Deuteronômio. Quando eu quero, é quando Deus quer, quando o Espírito Santo quer, não é quando eu quero. Por mim eu gravava vídeo todos os dias. Eu amo pregar a palavra de Deus. Primeiro eu tenho que ter inspiração, tenho que estar em plena comunhão com Deus. Segundo, eu tenho que estar com a mente aliviada, tranquila, sem cansaço físico e mental. Terceiro, quando Ele quer. Não é quando eu quero, é quando Ele quer. Amém, meus amados irmãos? Espero que vocês consigam entender. Eu estou dando umas pausas, né? Mas vamos lá. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Bendito é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é aquele que foi imaculado, aquele que foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre este Cordeiro. Abraão recebeu a promessa de Deus que teria um filho na sua velhice. E aos 100 anos de idade, Abraão conheceu Sara, e Sara engravidou aos 75 anos de idade. Irmão, isso é loucura, irmão. Como é que... Irmão, veja bem. Presta bem atenção.
Na época de Abraão, Isaac, Jacó, na época de Moisés, Moisés tinha 120 anos. Eu já preguei sobre isso, graças a Deus. Mas acabei de ouvir agora o pastor Rafael Batista, numa pregação extraordinária, na igreja aqui de Vargem Pequena da pastora Anice de Jesus. Abraão tinha 120, Moisés tinha 120 anos, seus olhos não escureceram. Ele tinha o mesmo vigor de quando Deus o chamou. Deus o chamou com 40 anos de idade, ele tinha o mesmo vigor. O próprio Caleb também falou, quando requereu as suas terras, as terras de Hebron, que Deus tinha prometido a ele e a sua descendência. Ele, quando Deus me chamou, eu tinha 40 anos de idade. Hoje tenho 85 anos e tenho o mesmo vigor. Sabe por quê? Não havia agrotóxico, não havia fritura, eles não comiam nada com esse óleo aí, fritura, não comiam carne de porco. A água era pura de verdade, o ar era puro de verdade. Amados, o mundo era outro. Não tinha poluição de indústrias, não tinha poluição de caminhões, vans e carros movidos a diesel. A fumaça que tinha não fazia nem cosquinha na camada de ozônio, que era a fumaça de quando eles sacrificavam um cordeiro para Deus, para a remissão do pecado, anualmente pelo sacerdote. A fumaça de quando eles estavam fazendo, vamos botar dos dias, para entender a linguagem, como se eles estivessem fazendo um churrasco para o almoço, uma carne assada, ou uma carne cozida, para o almoço, para a janta, tipo no fogão a lenha. Essa era a fumaça, essa era a poluição. Não havia enlatados, não havia esses leites industrializados, queijo industrializado, não havia nada disso. O sono era perfeito. Então por isso que Moisés com 120 anos parecia um garoto de 40. Caleb com 85 tinha o mesmo vigor de quando tinha 40. Por isso que Abraão tinha um vigor físico e conseguiu engravidar Sara com 75 anos de idade. Além do milagre de Deus, ele tinha uma saúde extraordinária. Porque o mundo era outro mundo. A geração após o dilúvio continuou sendo uma geração que gozou do melhor dessa terra. Desfrutou, se alegrou, comeu, se alimentou do melhor dessa terra. Uma terra sem agrotóxicos, uma terra sem frituras com esse óleo vegetal, uma terra sem poluição, água super, hiper limpa. Os peixes, não era igual esses peixes que tem por aqui nas lagoas de Jacarepaguá, que vivem de fezes e urinas, que são lançados, as redes de esgoto são lançadas nas bacias, são lançadas nas lagoas. Até um pedaço da Praia do Recreio recebe um pouco de esgoto. Entre um condomínio muito famoso, inclusive mora um pastor muito famoso lá, vários, condomínio chamado Maramar. Não estou dizendo que é ele que despeja de jeito nenhum. É um rio que corta o condomínio, que traz consigo esgoto de vários condomínios e várias comunidades de Vargem Grande, entre Recreio e Vargem Grande, que pega o finalzinho do lugar que é chamado de Prainha. Acho que é Praia do Secreto ali, não me lembro agora como é chamada aquela praia ali, depois do posto 12, lá no Pontal. Então, meus amados irmãos, e esse mesmo filho que Deus prometeu a Abraão e nasceu, quando ele fez 8 a 10 anos de idade, Deus pediu como um cordeiro imaculado. E Abraão levou lá no Monte Moriá, amarrou. Aí quando Abraão estava com Isaac, Isaac falou: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o martelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o altar, papai, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com o coração sangrando, cheio de lágrima por dentro,
Parecia que estava sendo rasgado por dentro. Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Com certeza houve uma conversa: pai, porque Abraão amarrou seu filho. Meu filho, me perdoa, você é o cordeiro. Deus pediu para te sacrificar, meu filho. Eu pedi a Deus que Deus me levasse, mas Deus quer você, porque você é puro. Você é uma criança, você é pura. E assim foi com Cristo Jesus. Só que Deus poupou Isaac, porque viu a fé de Abraão. Mas Deus não foi poupado. O seu filho Jesus foi sacrificado para preparar um povo seu, especial, zeloso, com boas obras. Pessoas lavadas e remidas no seu sangue. Pessoas purificadas de uma vez por todas. Esse cordeiro, Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um sacrifício vicário, um sacrifício expiatório para toda a eternidade. Ele que vencerá. Versículo 14, Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, que é Jesus. E o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então nós precisamos ser eleitos, nós somos eleitos. Todo cidadão do planeta Terra, todos são eleitos, são escolhidos, são chamados. Agora, a decisão é individual. A decisão é nossa. Crer ou não que Jesus Cristo é o Messias. Aceitar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou não. Que Ele veio ao mundo, todos sabem que é verdade. Que Ele nasceu de Maria, todos sabem que é verdade. Que Ele foi crucificado, todos sabem que é verdade. Não é mentira. Agora as pessoas só precisam crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Que Ele fez isso para remir os nossos pecados. Ele se despojou da sua glória, desceu da sua glória, desceu do seu trono de majestade e poder, veio à terra para mostrar que é capaz do ser humano negar a sua natureza humana. E que ainda que venha pecar, como diz no Evangelho, nos Evangelhos, o apóstolo Paulo que falou, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nós só precisamos demonstrar um verdadeiro arrependimento, tristeza pelos nossos pecados cometidos, antes e durante a nossa fé cristã. Antes, o pecado cometido antes da nossa fé cristã vai para o mar do esquecimento. Esquece, irmão. Aceitou Jesus, se converteu de todo o seu coração. Deus, eu sinto tanto por ter feito esses pecados. E ali Jesus vai apagar. Daqui para frente, nós vamos cometer alguns erros, pecados, mas vai ser de uma forma diferente. Nós vamos minimizar ao máximo. E nós vamos ter pecado que a gente até poderia evitar. E se nós não conseguirmos evitá-los, porém nos arrependermos, nós seremos perdoados. Porque esse Cordeiro, ele morreu na cruz do Calvário e venceu o pecado. Ele venceu o acusador de nossos irmãos, o nosso acusador que é Satanás. E toda vez que nós recorrermos a Jesus, pedindo-lhe perdão, implorando, triste, chorando pelo pecado cometido, pelo erro cometido, Ele vai nos perdoar. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus. Versículo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões. Viu? Quando a Bíblia fala de muitas águas ou mares, no âmbito escatológico, são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, aborrecerão a instituição. Por quê? O anticristo vai receber o apoio dessa instituição. Ele não vai ser indagado, mas depois ele não vai respeitar nada nem ninguém.
Ninguém, ele vai passar por cima de todo mundo. E como ele vai conseguir passar por cima de todos? Ele acredita que vai passar por cima do Cordeiro também. Ele acredita que vai amassar Israel. Só que vai ser a sua perdição, ele vai ser amassado. Ele vai ser destruído só com o sopro da palavra de Jesus Cristo. Jesus é a própria palavra, a própria Bíblia Sagrada. Jesus só vai falar. Ele vai ser amarrado e lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Versículo 16. E os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta, a instituição de Roma, como a Bíblia declara. E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento. E tenham uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino, até que os cumpram as palavras de Deus. Ou seja, a instituição que está lá em Roma deu o seu poder também para o anticristo. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. A mulher que viste assentada, de cor escarlata, é essa instituição que se encontra sobre esses 7 montes na cidade italiana. Louvado seja Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Esse é o 28º vídeo da série Apocalipse, as Divinas Revelações. São revelações, às vezes polêmicas. Falar de uma instituição tão grande que as pessoas prezam tanto. Mas se historicamente você for ver o que essa instituição já fez, meu Deus, Inquisição, meu Pai amado, tem misericórdia. Por isso que tem uma certa parte que diz que ela vai ser destruída. Porque ela se embriagou do sangue dos judeus, dos santos e dos eleitos de Cristo Jesus, os escolhidos de Jesus Cristo. Matou muita gente, muitos cristãos, muitos evangélicos, por não aceitar que eles defendessem suas teses. Porque o evangelho, ele era puro, não tinha nenhum desses deuses que essa instituição colocou. Mas por abuso de poder, pelos líderes romanos, pela lei de Roma, foi feito dessa forma. Mas no princípio não foi assim. Tá bom? E eu quero te dizer que essas palavras são fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. Nós estamos vivendo os últimos anos. Vamos colocar aí as últimas décadas. De repente os últimos anos. Ou de repente a última década, antes do arrebatamento da igreja. Os avanços tecnológicos, os avanços científicos, essa peste que estava controlada e agora já está se alastrando mundialmente novamente, essa outra enfermidade que provém dos animais que vivem na selva, né? Tudo isso, irmãos, estão nos conduzindo para o fim dos tempos. No princípio das dores já estamos para mais da metade. A qualquer momento Jesus pode voltar. Se eu falar para vocês que eu não tenho pecado, é mentira. Mas tem dia que eu dobro meu joelho, choro tanto, meu Deus, isso é tão maravilhoso, me perdoa meus pecados, meu Pai. Eu não queria errar. O apóstolo Paulo também fez essa oração na sua carta aos Romanos, da igreja de Roma. Tinha a igreja evangélica lá que ele foi missionário, instituiu igrejas em Roma, quando ele estava preso. E ele deixou declarado para nós: o bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu aborreço, esse eu faço. Se faço mal, Senhor, não sou eu, é o pecado que está dentro de mim. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem pode me livrar desse pecado que está dentro do meu coração, que eu não consigo vencer? Mas dou graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido. Todo aquele que crê no Filho de Deus, logo Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, recebe a graça de Deus, o favor de Deus. Recebe o perdão pela imensidão dos seus pecados e tem acesso à vida eterna. E os seus nomes escritos no livro da vida eterna. Quando os anjos vierem soar a trombeta para chamar a igreja, para arrebatar a igreja, para tirar o povo, a igreja não a instituição, as pessoas, nós, esse corpo que é mortal será revestido em imortalidade. Esse corpo que é corruptível será revestido em incorruptibilidade. E nós nos encontraremos com Cristo Jesus nas regiões celestiais, nos ares, onde os olhos físicos não podem contemplar. Todo o planeta verá Jesus no período milenar, quando ele vier amarrar o anticristo, o falso profeta e Satanás e lançar no lago de fogo e enxofre. Aí todo olho o verá. Mas no arrebatamento, só os salvos o verão, se encontrarão com ele e cearão com ele lá na glória. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz, final de semana de paz, de bênçãos, muitas realizações. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, compartilhe nas plataformas digitais, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de igreja, grupos familiares, para que essa mensagem chegue até o final, os confins da terra. No Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 24, versículo 15, a Bíblia nos diz: e esse Evangelho será pregado a toda criatura, até os confins da terra. Deixa eu ver aqui rapidinho, para encerrarmos, né, irmãos? 24, 15, vamos ver se é 24, 15. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 24, 13, 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, 13, 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as pessoas, então virá o fim. Só pela internet que tem como pregar para todo mundo. Então, compartilhe este vídeo que hora você está vendo. Compartilhe os vídeos que você gosta, que você faz. Faça vídeos falando do amor de Deus. Ah, eu não sei falar sobre escatologia. Fale sobre os milagres, sobre os sinais. Fale sobre o Evangelho de João. Os sinais que nenhum dos apóstolos nem discípulos fizeram. Fale sobre Ezequiel. Fale o assunto que você gosta da Bíblia Sagrada. Louve. Ah, eu não gosto de pregar, mas gosto de cantar. Cante louvores inspirados na Bíblia Sagrada. Cante hinos da harpa. E proclame o Evangelho do seu jeito. Do jeito bíblico. Fiel e verdadeiro. Amém, meus amados irmãos? Graça e paz de Jesus é bom o tempo todo.